dos resultados abrangentes e da demonstração das mutações do patrimônio líquido, que é a DMPL. Eu Conhecem? nunca nem vi. Mas nem conhece, nem nunca ouviu falar, não tem nem Mas ideia. eu não sou base de nada, não, porque eu não sou da área contábil, então eu não. E os demais que estão aí? Já ouvi falar, mas só a teoria. Então, hoje nós vamos aprender a fazer, né? Nós vamos falar um pouquinho da própria teoria em si, né? E nós vamos também falar, vocês vão também fazer um exercício e elaborar, né? Uma DRA, que é a demonstração dos resultados abrangentes, e também fazer uma DMPL. Tá? Bem, enquanto o pessoal continua chegando aí, eu vou abrir meu compartilhamento aqui. Compartilhar minha tela com vocês. Vocês já estão vendo a minha tela? Conseguem ver minha tela, gente? Já? Estava, aí agora voltou para você. Agora vocês estão vendo? Continuam vendo ou não? Não, ainda não. Não? Peraí, só um minutinho. Vou compartilhar aqui de novo. E agora, estão vendo? Agora sim. Sim. Ótimo. Todo mundo vendo aí, né, gente? Sim. Então, beleza. Então, o que nós vamos fazer? Vamos começar, porque é o seguinte. Vocês vão ver, né, que a demonstração do resultado abrangente e também a da MPL, assim, de todas as demonstrações contábeis, eu julgo que são as duas mais simples, mais fáceis de fazer, tá? Vocês vão ver e depois vocês vão ter a própria opinião de vocês aí, né? Então, é o seguinte, o que a gente precisa entender? Nós temos a DRE, né, que é a demonstração do resultado do exercício, e hoje nós vamos falar da DRA. Mas o que a DRE tem a ver com a DRA? Seguinte, na DRE, o que a gente faz? A gente vai trabalhar a evidenciação, né, de todas as receitas e as despesas que vão acontecer, que vão ocorrer ao longo ali daquele exercício, né, social da empresa, de acordo com o período de competência, né, na verdade, o regime de competência, a gente reconhece ali dentro, né, da DRE, para quê? Para a gente poder apurar o lucro do exercício daquela empresa. Beleza? Até aqui? A gente só recapitulando aí. Isso, a DRE. Então, na DRE, o que a gente faz? A gente evidencia o resultado, a gente traz a evidenciação do lucro da empresa, tá? E hoje, o que a gente vai falar? Nós vamos aprender uma nova demonstração, né? Que é a DRA. A DRA, ela é, na verdade, o nome dela é demonstração do resultado abrangente, tá? Aí a gente chama normalmente de DRA. Dentro dessa DRA, o que a gente vai fazer? Nós vamos evidenciar os valores contidos lá nos outros resultados abrangentes, né? Recapitulando um pouquinho, né, das nossas aulas anteriores lá, nós vimos quando a gente estudou sobre o método do valor justo, que quando a gente precisa fazer qualquer ajuste que seja dentro do balanço patrimonial de uma empresa ou no resultado que seja relativos, né? Algum, por exemplo, ajuste a valor justo, né? Quando a gente vai fazer essas apurações, tem alguns ajustes que a gente tem que fazer aonde? Lá nos outros resultados abrangentes. Lembra que a gente tem alguns ajustes que são, né, o método, a gente tem o método do custo, o método do valor justo, aí a gente tem alguns ajustes que a gente faz nos outros resultados abrangentes, tem outros que a gente faz diretamente no resultado, não é assim? Lembra das aulas anteriores? Inclusive, isso caiu na nossa prova
inicial, né? Sobre os efeitos desses ajustes, tanto no balanço patrimonial, quanto na demonstração, quanto no nosso resultado, né? Que vai influenciar diretamente o resultado do exercício. Então, dentro desses outros resultados abrangentes, a gente vai tratar todos aqueles saldos de contas contábeis que estão lá contidos dentro do nosso patrimônio líquido, né? Que são as nossas reservas, que são o lucro, prejuízo, né? A gente tem ali, por exemplo, aumento para futuramente capital. A gente tem várias contas ali contábeis dentro do PL, que é onde acontece esses outros resultados abrangentes, tá? Então, o que a gente vai fazer dentro da DRA? A gente vai evidenciar o resultado, tá? Que aconteceu ali dentro, dentro do patrimônio líquido, né? Daquelas mutações que aconteceu ali, e que, na verdade, ainda eles não transitaram lá dentro da nossa DRE, ou seja, eles não foram efetivamente realizados, né? Nem como receita e nem como despesa, tá? Então, vamos para o conceito aqui. Olha só, o resultado abrangente ele pode ser entendido como aquele resultante das mutações do patrimônio líquido. A primeira coisa que a gente precisa entender, tá? Que a DRA ela vai estar ligada, né? Intimamente com as contas que estão ali no nosso patrimônio líquido, tá? Somente essas ali que a gente vai trabalhar dentro da DRA, tá? E que, além dessas contas ser do PL, né, a gente vai evidenciar aquelas que que foram movimentadas não por incremento de recurso do sócio ou acionista. Então, por exemplo, não vai ser as contas relativas a aumento de capital, futuro aumento de capital. Isso aí a gente não vai evidenciar aí dentro da DRA, não, tá? E tudo aquilo que, na verdade, ele não vai ter transitado ainda lá no nosso resultado do exercício normal ali, tá? Como ganho ou perda, tá? Então, assim, resumindo de uma forma bem mais sucinta aí para vocês, né? Dentro da DRA, a gente vai evidenciar esses outros resultados abrangentes, né? Que são oriundos dessa mutação do patrimônio líquido, mas que não representam receita e despesas realizadas efetivamente, tá? Isso inclui todas aquelas essas contas, né? Essas variações que vão acontecer dentro dessas contas que não representam efetivamente uma receita e uma despesa, né? Mas que no futuro elas podem virar uma receita ou uma despesa futuramente. Parece assim que fica meio complexo, mas vocês vão ver que na prática ela não é complexa, tá? Então vamos supor, nós temos um investimento, tá? Que seja que quando eu adquirir, eu, obedecendo ao método do custo, vou registrar esse meu investimento lá no meu patrimônio, no meu PL, no valor, desculpa, no meu ativo permanente, no valor de R$1.000, tá? Vamos supor. Aí, R$1.000, paguei à vista, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um débito, né, lá no meu ativo permanente, investimento no valor de 1.000, e eu saio com o meu dinheiro no banco, registrando o crédito no valor de R$1.000 lá, tá? Tá certo? Aí o que aconteceu? Chegou no final do exercício, o que eu fiz? Eu fui reavaliar, né, todos os meus investimentos, ou seja, eu preciso, né, obedecer o método do valor justo e todos os meus investimentos, meus ativos ali, eles têm que estar de acordo com o valor justo, ou seja, tem que trazer esses valores para dentro do meu balanço, né? Então, quando eu fui fazer essa avaliação, eu vi que aquele meu investimento que inicialmente, né, ele era por exemplo, esse investimento de ativo permanente, tá, gente? Vamos supor, um terreno. Ele que estava inicialmente valia 1.000 e hoje ele não vale mais 1.000, ele vale 2.500, tá? Então aí o que aconteceu? A gente teve um ganho de 1.500 aí dentro do período,
Beleza? Todo mundo acompanhando esse raciocínio até aqui? Sim. Então tá. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa registrar esses valores, não é? Então o que acontece? Esse valor que aumentou em R$ 1.500, né? Esse meu investimento, ele foi uma receita, né? Efetiva que aconteceu dentro do meu exercício? Foi uma receita mesmo que eu tive? O que vocês acham? Hã? Não. Foi um ganho no imobilizado? Isso, foi um ganho no imobilizado. E esse ganho no imobilizado, ele é uma receita efetiva? Não, seria só se vendesse, não? É isso? Então, É. até que ele seja vendido, o que a gente tem que fazer? A gente cria uma conta lá dentro do nosso patrimônio líquido, o nome lá da conta, né? Ajustes de avaliações patrimoniais. E vai registrando lá, né? A gente aumenta o valor do bem lá no ativo, né? Mais em 1.500, para ele figurar lá dentro do balanço, né? Como R$ 2.500. E em contrapartida, a gente abre uma conta lá dentro do patrimônio líquido, essa conta de ajustes de valores patrimoniais, e coloca lá o crédito de R$ 1.500, tá? Então, lá dentro desse patrimônio líquido, tá? O que eu fiz? Eu aumentei esse meu PL, tá? Esse meu resultado abrangente, mas que, na verdade, aqueles 1.500 ali, ele não é efetivamente uma receita minha ali daquele período. Ele vai, sim, se tornar uma receita quando eu fizer a venda daquele bem, né? Então, só para vocês entenderem que dentro ali do PL, a gente pode ter várias contas, né? Ali dentro, seja ajuste de avaliação patrimonial, reservas de avaliação, ganhos e perdas, né? Atuariais, vocês ainda não estudaram, mas, por exemplo, ganhos e perdas decorrente à conversão das demonstrações contábeis em moeda estrangeira, tá? Isso pode trazer essa variação aí, tanto para mais quanto para menos dos valores, né? Quando a gente faz a conversão disso para o real, e isso tudo vai impactar o nosso patrimônio líquido, porque, na verdade, ele ainda não aconteceu aquela receita ou a despesa efetivamente, tá? Então, a DRA, a função dela vai ser o quê? Evidenciar esses valores, tá? Então, aí, a partir do CPC 26, o próprio CFC, né, ele instituiu que a obrigatoriedade da elaboração dessa demonstração, que é a DRA, né, demonstração do resultado abrangente. E o que acontece? Dentro dessa demonstração, como que ela é feita, né? Como que ela é divulgada? A gente tem duas formas de divulgar a demonstração do resultado abrangente. Nós podemos fazê-la de uma maneira separada, eu vou mostrar para vocês qual que é o modelo, como que a gente faz, ou nós podemos fazê-la, né, junto com a nossa demonstração das mutações do patrimônio líquido, que é a DMPL, que eu também vou mostrar para vocês hoje, como que a gente elabora e como que elas são feitas, tá? Mas o que é importante vocês entenderem é que, dentro da DRA, eu preciso evidenciar esses outros resultados abrangentes que estão ali dentro do meu patrimônio líquido. Isso ficou bem claro para vocês? Ficou, gente? Ficou. Beleza. E os exemplos aqui também, né? De que pode ser, como que isso vai movimentar lá no nosso no nosso PL, tá? Então, olha só, como eu disse, a gente pode apresentar essa DRA separadamente, tá? Ou a gente pode fazer ela lá dentro da nossa demonstração do resultado do exercício, tá?
E o que acontece? Dentro do o próprio CPC 26, né, que é a mesma NBCPG 26, ela vai instituir para a gente esse modelo e as informações básicas que a gente precisa ter dentro dessa demonstração do resultado abrangente, tá? Então, olha só, na primeira linha do resultado abrangente, o que a gente vai fazer? A gente sempre tem que informar o nosso resultado líquido do período, tá? Então, ou seja, a gente vai precisar da nossa DRE para elaborar a DRA, tá? Porque ela já se inicia com o resultado líquido do período que a gente busca lá da DRE, tá? E logo depois desse resultado líquido do período, nós precisamos evidenciar cada item, tá? Dos outros resultados abrangentes, tá? Que claro que vai ser de acordo com a sua natureza, tudo aquilo que vai aumentar o nosso resultado é aquilo que vai diminuir o nosso resultado, tá? E também, pessoal, a gente precisa evidenciar dentro da nossa DRA, tá? A parcela de outros resultados abrangentes de empresas investidas, né? Que é também coisa que a gente vem falando aí, a gente já estudou, ou seja, os resultados de equivalência patrimonial, tudo aquilo que é decorrente, né, do resultado de equivalência patrimonial, que vai movimentar o nosso patrimônio líquido, a gente precisa evidenciar isso dentro da nossa DRA. Tá? E essa soma do nosso resultado líquido do período, mais cada um desses elementos do resultado abrangente, aqueles que vão somar e que vão diminuir do nosso resultado líquido, mais as parcelas também desses resultados abrangentes decorrentes do método de equivalência patrimonial, que também pode ser positivo ou negativo, tá? Isso vai depender literalmente do resultado da equivalência patrimonial, tá? E a soma disso, essa equação, ela vai gerar para a gente o que nós vamos chamar de resultado abrangente do período, tá? Vocês vão ver que é muito simples, muito fácil de fazer. Além disso, né, gente, o que a gente precisa também entender que a gente precisa ter dentro dessa DRA, tá? Os resultados abrangentes totais de período, por exemplo, atribuídos a sócios não controladores e a detentores de capital da empresa controladora. Ou seja, se você tem dentro do seu patrimônio líquido lá, né? Participação de sócios, tá? Que não sejam não controladores, ou até mesmo aqueles que são controladores, ele detém ali todo o capital próprio da empresa, a gente precisa também evidenciar esses efeitos dentro da nossa DRA, se isso houver, né? Se assim acontecer. E aí na tela, o que eu estou apresentando para vocês? A DRA, tá? Vocês estão vendo aí que é um modelo extremamente simples, esse modelo aí apresentado é o que está lá no CPC 26, né? O R1, o nosso modelo de DRA. Então, inicialmente, o que a gente tem que trazer? O resultado líquido do período, que a gente vai pegar lá da nossa DRE, e nós vamos aqui. Nós temos a parte dos ganhos, tá? Então, aqui eu vou trazer tudo aquilo que movimentou o meu patrimônio líquido, que aumentou o meu patrimônio líquido e que não transitou pelo meu resultado do exercício. Então, por exemplo, aquela conta de ajuste de avaliação patrimonial aumentou o meu patrimônio líquido, mas não transitou pela DRE. Então, eu colocaria ele aqui nessa linha aqui dos ganhos. Aí outro exemplo que eu tenho aqui, conversão em moeda estrangeira. Eu preciso colocar aqui também o efeito, né? Se eu aumentei o meu patrimônio líquido em função de conversão de moeda e que essa conversão de moeda ainda não tenha transitado pelo meu resultado, tá? E qualquer tipo de avaliação de instrumento financeiro que eu tiver que tenha aumentado o meu PL e que não tenha transitado lá pela minha demonstração de resultado, ok? Ok, aqui na parte do ganho, pessoal?
Aumentado ou diminuído Ok. ou só aumentado? Primeiro aqui a gente está na parte dos ganhos, tá? Primeira coisa, a gente tem a linha dos ganhos. A gente vai trazer tudo aquilo que Certo, obrigada. aumentou o nosso patrimônio líquido que não tenha sido movimentado na DRE, tá? E logo depois a gente vem aqui nas linhas das perdas, tá? Que aí a gente precisa evidenciar tudo aquilo que diminuiu o nosso patrimônio líquido, tá? E que não tenha transitado lá pela nossa demonstração de resultado como despesa. Tá certo? Então, primeiro, eu evidencio tudo aquilo que aumentou o PL e logo depois eu vou evidenciar tudo aquilo que diminuiu o meu PL, tá? E que não tenha transitado lá na minha DRE. E essa soma aqui do nosso resultado com o nosso resultado do período líquido inicial, mais essas movimentações aqui que aumentaram o meu PL e que diminuíram o meu PL, eu tenho exatamente o meu resultado abrangente do período. Beleza? Pessoal? Beleza. Dúvida aqui? Ficou dúvida, gente, aqui da DRA? Não, Não? Facinha demais, não é? Não é fácil? mais ou menos, né, professor? Gente, é super fácil. Qual que é o segredo? A primeira coisa que você tem que pensar, olha, isso aqui, eu preciso evidenciar aqui tudo aquilo que aumentou o PL ou que diminuiu o PL que não tenha transitado lá no meu resultado. É simples, tá? Muito simples, super fácil, super facinho. Não tem segredo, tá? Então, não tem como a gente falar de DRA sem a gente falar de DMPL, tá? Por quê? A DMPL, pessoal, é o quê? A nossa demonstração das mutações do patrimônio líquido. Quando eu falo mutações do patrimônio líquido, é tudo aquilo que literalmente mudou ali dentro do meu PL, tá? Então, a DRA e a DMPL, elas vão estar sempre muito juntas, tá? Inclusive, por esse fato, o próprio CPC 26, né, ele dá a possibilidade do profissional contábil, né, de fazer essa DRA quando ele estiver elaborando a DMPL, tá? Isso aí fica a cargo de cada um. Você pode fazer junto ou você pode fazer separado. Fica aquilo que você achar que fica mais simples, mais fácil para você fazer, tá? Na DMPL, pessoal, o que a gente vai fazer? Nós vamos demonstrar, tá? Dentro dessa demonstração, tudo aquilo, a gente vai evidenciar, né? Tudo aquilo, todas as variações ocorridas nas contas que vão integrar ali no patrimônio líquido. E aí, pessoal, qual que é a diferença da DRA para a DMPL? Na DRA, a gente vai evidenciar somente aquilo que movimentou ali dentro do meu patrimônio líquido e que não transitou pelo nosso resultado. Na DMPL, a gente vai evidenciar tudo que aconteceu ali dentro do patrimônio líquido, independente se ele transitou ou não pelo resultado. Então, por exemplo, né? Um aumento de capital, distribuição de lucro, aumento de reserva, ajustes de avaliações patrimoniais, tudo isso, tudo que acontecer dentro do patrimônio líquido, lá dentro da DMPL, a gente precisa evidenciar dentro dessa demonstração, tá? Então, de acordo com o CPC 26, né, o R1, o resultado abrangente do período, né, ele pode ser apresentado separadamente, com montante total, né, como eu disse, né, e ele pode também ser feito ali, né, dentro da DMPL, tá? Evidenciando ali
essas movimentações que aconteceu, tanto na DRA quanto na DMPL, tá? Então, a gente vai ver aí que nós vamos fazer, na verdade, dentro dessa DMPL, é como se fosse uma retrospectiva, tá? De tudo aquilo que aconteceu ali dentro do nosso patrimônio líquido. Vocês vão ver que também é outra demonstração super simples de fazer, super fácil de fazer, tá? Mas o que a gente precisa ter, a gente precisa entender aqui. Dentro lá do nosso PL, o que a gente vai fazer? Cada componente ali do PL, e o que eu estou chamando de componente? Cada conta contábil que a gente tiver lá no PL. Então, eu tenho a conta contábil capital social, isso é um componente do patrimônio líquido. Eu tenho a conta lucros acumulados, é um componente do período, do patrimônio líquido. Reservas de reavaliação, reserva legal, reserva de capital. Tudo aquilo que eu tiver ali dentro do meu patrimônio líquido é um componente, tá? Desse patrimônio líquido e que precisa estar demonstrado dentro da demonstração da mutação dos patrimônios líquidos, tá? Do patrimônio líquido que é DMPL. O que a gente vai fazer? A gente vai conciliar o saldo do início do período de cada uma dessas contas, tá? Separadamente essas contas e nós vamos demonstrar na DMPL o fluxo que aconteceu dentro do exercício. Então, eu vou evidenciar se houve aumento de capital, eu vou evidenciar qual foi o resultado do período, eu vou evidenciar se eu aumentei a minha reserva, eu vou evidenciar se houve realização de reservas, tá? Eu vou evidenciar se teve realização de ajustes de avaliação patrimonial, tá? Ou se houve composições de ajustes patrimoniais, tá bom? Então, a gente vai evidenciar de uma maneira bem transparente, de forma que a gente consiga conciliar os saldos iniciais de cada uma dessas contas, a movimentação que aconteceu no período, conciliando com o saldo final, que tem que ser exatamente igual que a gente tem lá do nosso balanço, do nosso balancete, tá? Então, a gente vai evidenciar isso para cada um desses itens, tá? Mostrando quais foram as distribuições, a movimentação ali que aconteceu em cada uma daquelas contas. Beleza até aqui? Beleza, pessoal? Beleza. Então tá. Então, olha só. O que eu preciso trazer dentro da DMPL? Primeira coisa, quanto ao patrimônio líquido, eu vou indicar todas as operações que modificaram o total do meu PL, ou seja, tudo aquilo que modificou o meu patrimônio líquido, tá? Então, aumento da conta de capital com integralização de bem ou dinheiro, é um exemplo, tá? Que aumenta, que modifica o PL. Entrada de nova reserva de capital ágil, distribuição de lucro para os sócios, dividendos ou retiradas, ajustes de exercícios anteriores. Todos esses eventos, eles vão modificar o total do nosso PL. Alguns podem ser para mais, outros podem ser para menos, tá? Mas a gente precisa evidenciar isso lá. Só que também nós precisamos evidenciar as operações que não afetam o total do PL, mas que movimentam o nosso PL. Por exemplo, eu tenho um montante registrado lá como reserva para capital, tá? Então, o que eu fiz? Eu mudei o meu montante de reserva de capital e peguei aquela reserva de capital e aumentei o meu capital social. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar da conta de reserva de capital e vou colocar aquele valor lá dentro da conta de capital social. Isso afetou o total do meu PL? Afeta, pessoal? Pessoal? Estão comigo? Estamos, professora. Então tá bom. Então vamos lá. Você pode repetir, professora? Posso. Vamos pensar juntos aqui. Se eu tenho uma conta lá no meu PL que chama reserva de capital,
tá? Aí, dentro do exercício, o que eu resolvo fazer? Olha, eu vou realizar essa reserva de capital e eu vou aumentar o meu capital social com essa reserva, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou tirar da conta de reserva de capital e vou aumentar a minha conta lá de capital social, tá? Isso afeta o meu valor do meu patrimônio líquido, do meu PL? Não. Não. Não afeta, né? Que na verdade, são fatos permutativos, ou seja, eu só tiro de uma conta para outra ali dentro daquele mesmo grupo de contas. Então, isso não afeta o meu PL. Né? Não afeta o total do meu PL, mas afeta os saldos individuais dessas contas, tá? Quando eu tenho transferência. Então, é da mesma coisa. Quando eu posso ter a conta lá de lucros acumulados e eu vou destinar o meu lucro, do meu lucro, 100%, 20% eu vou destinar para a conta reserva de capital. Então, eu tiro da conta lucro e mando para a reserva de capital. Isso também não afeta o total do meu PL, mas afeta, né, os saldos individuais dessas contas. Então, dentro da nossa DMPL, a gente precisa evidenciar isso, ainda que isso não afete o total do nosso PL, seja para mais ou seja para menos, ok? Então, a gente viu que a gente precisa evidenciar tudo aquilo que modifica o nosso PL, tá? O valor total do PL, e todas as operações que não afetam o total do patrimônio líquido, tá? Por enquanto. Agora, outra coisa também que a gente precisa evidenciar, né, são as variações que vão aumentar a capacidade operacional da empresa, tá, gente? Então, o que é isso? O que eu estou chamando de variações que aumentam o capital, a capacidade operacional da empresa? Vamos supor que um sócio lá da empresa, né? A empresa, na verdade, ela tem uma necessidade de comprar uma máquina nova, tá? Não quer financiar essa máquina e os sócios resolvem colocar recursos próprios dentro da empresa para poder comprar aquele maquinário. E aquele recurso próprio que ele coloca ali, ele vai ser integralizado, né? Como com o bem, com a compra do bem. Ou eles podem comprar o bem e entregar o bem ali para a empresa como aumento de capital. Então, o que a gente faz? Debita lá o nosso ativo permanente e faz o crédito lá, aumentando aquela conta de capital social lá que foi integralizada, né, em bem, ou até mesmo poderia ser integralizada em dinheiro. Essa operação, o que a gente faz? O que ela faz? Qual o reflexo dela dentro da empresa? Ela vai aumentar a capacidade operacional da empresa. Por quê? Seja com dinheiro, isso vai alavancar lá as disponibilidades da empresa, que ela pode girar esse dinheiro, ou ela pode comprar o maquinário que ela precisa, tá? Ou ela vai investir para poder, de alguma forma, multiplicar esse dinheiro. E isso acaba aumentando a capacidade mesmo operacional ali e a liquidez da empresa. Tá? Então, tudo isso que pode acontecer ali dentro dessas operações diárias dentro de uma empresa, né, que vai aumentar a capacidade operacional ali dela, isso também que impacte, né, o nosso patrimônio líquido, a gente precisa evidenciar dentro da DMPL, tá? Agora, a gente também, nós já falamos aquilo que aumenta o PL, aquilo que não aumenta, aquilo que aumenta a capacidade, aumenta o PL e aumenta a capacidade operacional da empresa, tá? Mas nós também precisamos evidenciar lá dentro da DMPL todas aquelas variações que vão reduzir a capacidade operacional, tá? O que reduz a capacidade operacional da empresa e que vai afetar o patrimônio líquido, tá? Por exemplo, quando a empresa ela resolve distribuir dividendos. Quando ela distribui lucros ou distribui dividendos, o que ela faz? Você tem lá uma conta lá, lucros acumulados. Você tira dessa conta de lucros acumulados e paga esse lucro lá para o sócio. Então, qual lançamento contábil a gente faz? A gente debita ali o nosso patrimônio líquido, reduzindo aquele patrimônio líquido e a gente vai pagar efetivamente esses sócios, né? Tirando dinheiro
do caixa, ou lá do banco lá. Então, quando a gente tira dinheiro da empresa, a gente acaba reduzindo essa capacidade operacional, tá? Então, todas essas variações que vão reduzir essa capacidade operacional da empresa e que vai afetar diretamente o nosso PL, a gente também precisa evidenciar isso lá na nossa DMPL. Então, distribuição de dividendo, redução de capital social, incorporação do prejuízo líquido do período, tá? Se eu tenho um prejuízo na minha demonstração de resultado e eu preciso incorporar ela ali, né, automaticamente dentro do meu patrimônio líquido, e isso vai reduzir a minha capacidade operacional, tá? E também, gente, a gente vai também precisar evidenciar dentro da DMPL todas as variações que não afetam a capacidade operacional, que são aquelas, né, que a gente inclusive já falou aí em partes, aquelas que vai ser somente as transferências que a gente vai fazer dentro do próprio grupo ali, tá? Ou os ajustes de exercícios anteriores ali, que na verdade também ele vai ser lançado ali, mas que não vai afetar diretamente a capacidade, a operação ali da empresa em si. Beleza? Até aqui? Beleza, pessoal? Sim. Dúvida? Sim, tá ok, professor. Conseguiram acompanhar até aqui? Agora, qual que é o funcionamento da DMPL? Entendimento pelo menos básico aqui? Então, olha só. Aí na tela, eu apresento para vocês a DMPL, tá? Pessoal, é super simples de fazer DMPL. A gente olha assim a estrutura dela e fala assim, meu Deus, o que é isso? Por onde eu começo? O que é isso? Como que isso funciona? É muito simples. Vocês podem perceber que a DMPL, né, a gente vai ter informações tanto na horizontal aqui, quanto na vertical. Isso aqui é importante você saber. Então, o que acontece? Vocês vão simplesmente fazer um quadro, né? E nesse quadro, você vai separar aqui na parte de cima, aqui na parte horizontal, e onde você vai informar cada conta que compõe o seu patrimônio líquido. Então, aqui um exemplo, né? Eu tenho a conta capital social integralizado, eu tenho a conta reservas de capital aqui com opções outorgadas com ações de tesouraria, que isso aqui a gente não precisa entrar nisso agora, mas vamos considerar como se fosse reserva de capital. Eu tenho a conta ali reserva de lucros, eu tenho a conta lucros ou prejuízos acumulados, e eu tenho aqui, por exemplo, que nessa DRE, nessa demonstração DMPL aqui, desculpem, né, a gente está colocando juntamente aqui os outros resultados abrangentes. Então, você pode, né, como eu disse no início da nossa aula, a DRA, você pode apresentar ela separadamente, de acordo com aquele modelo que eu mostrei, ou você pode apresentá-la juntamente com a DMPL. Caso você queira apresentar, fazê-la junto com a DMPL, é só você criar aqui dentro, né, na parte aqui horizontal, uma coluna para os outros resultados abrangentes. Agora, o seguinte, dentro da DMPL, também, né, a gente precisa evidenciar, né, o patrimônio líquido dos sócios da controladora. Então, por exemplo, se a gente está fazendo uma DMPL, né, de empresas que tenham combinação de negócio, ou, por exemplo, empresas que participam, né, em outras empresas, ou outras empresas que participem do patrimônio líquido da empresa que você está fazendo a DMPL, obrigatoriamente lá pelo CPC 26, a gente precisa evidenciar o patrimônio líquido dessas empresas dentro aqui também da DMPL, tá? E aí, por fim, a gente faz um patrimônio líquido consolidado, evidenciando aquilo que é o patrimônio líquido da empresa em si, mais o patrimônio líquido dessas empresas que participam aqui do capital da empresa, tá?
Então, assim, na atividade que eu propus hoje para vocês, que inclusive já está disponível, né? A gente não vai trabalhar com esses patrimônios líquidos aqui incorporados, não. Porque o que eu preciso que vocês aprendam a fazer, pelo menos inicialmente, é a DMPL básica que toda e qualquer empresa tem, tá? Então, entendido aqui, o que nós vamos apresentar aqui na horizontal? Como que a gente vai pegar? A gente vai pegar cada conta lá do patrimônio líquido e nós vamos informar aqui na horizontal. Tudo bem? Entendido aqui, gente? Como que a gente vai fazer essa primeira parte? Ok, professor. Beleza. Logo abaixo, pessoal, o que a gente vai apresentar? Os saldos iniciais dessas contas. Então, o que eu vou fazer? Logo embaixo aqui, eu vou informar, por exemplo, capital social aqui integralizado. Em 31/12 do ano que você está fazendo a demonstração aqui, o capital social integralizado, né? Ele era de R$ 1.000. Então, se eu for lá no seu balanço, a conta de capital social, o saldo inicial dela no exercício anterior tem que ser de 1 milhão, tá? Tudo que acontecer aqui na DMPL, ela tem que literalmente refletir lá no seu balanço patrimonial. Então, eu tenho aqui o saldo inicial da conta de reserva de capital, o saldo inicial da conta reserva de lucro, de lucros ou prejuízo acumulado, que nosso exemplo aqui era 0, tá? E os outros resultados abrangentes, que aí pegou e somou cada uma das contas lá que não tiveram movimentação lá dentro do nosso resultado do exercício, tá? Então, o que eu vou fazer nessas demais colunas aqui, olha, na coluna da nossa vertical? Eu vou apresentar tudo aquilo que aconteceu durante o ano e que movimentou essas contas. Então, por exemplo, eu tive um aumento de capital. Eu tive aumento de capital, eu vou informar aqui nessa coluna aqui da vertical, aumento de capital. E eu vou evidenciar o que aconteceu com esse aumento de capital. Um exemplo, né? Aqui aumentou o capital, então eu coloco aqui que houve um aumento de capital em 500 mil, tá? Aí eu tive aqui gasto com emissão de ações. Um exemplo, da onde que saiu esse gasto de emissão de ações? Saiu daqui da minha conta de reserva de capital. Então, eu diminuo aqui o meu saldo da minha reserva de capital, tá? Agora, inclusive aqui um exemplo que eu coloquei aqui, olha, capital social integralizado, 500 mil, eu aumentei a minha conta de capital social, mas eu aumentei essa minha conta de capital social com recursos do próprio patrimônio líquido, que saiu, eu tirei 50 mil aqui, olha, da minha conta de reserva de capital, eu tirei 100 mil aqui da minha conta de reserva de lucros e os sócios da minha controladora investiu os outros 350 mil aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu preciso descrever aqui dentro do meu da minha DRE tudo aquilo que aconteceu, tá? Todas as contas que movimentou o saldo, aquilo que entrou e saiu individualmente por cada conta. Então, aqui eu tenho aumento de capital, gasto com emissão de ação, opções outorgadas não reconhecidas, por exemplo, né? Dividendos distribuídos, aí, por exemplo, eu distribuí dividendos, da onde que saiu o dividendos? Do lucro do período. Então, eu estou diminuindo aqui o meu lucro, tá? E assim sucessivamente. Então, o que vai acontecer? No final, aqui, olha, que eu tenho aqui saldos finais, se eu somar, eu vou ter que somar o saldo final de cada uma dessas colunas. Então, eu tenho aqui, olha, 1 milhão e eu tenho mais 500 mil positivo. Então, o meu saldo final é de 1 milhão e 500. Se eu vou lá no seu balanço patrimonial, né, o seu saldo final tem que ser 1 milhão e 500. Aí, eu tenho aqui a conta reserva de capital. Inicialmente, ela tinha um saldo positivo, né, de 80 mil. Eu, dentro desses 80 mil, eu tirei 50, tirei 7, aumentei 30 aqui, diminuí 20, aumentei mais 60. E ele ficou com saldo final de 93. Lá no seu balanço patrimonial, lá a sua conta reserva de capital também tem que ser 93 mil. Tá? E assim sucessivamente, a gente vai fazer isso para cada uma das contas do patrimônio líquido, tá? Então,
Por isso que a gente diz que a DMPL serve para a gente fazer uma conciliação das mutações que aconteceu dentro do seu patrimônio líquido. Quando você evidencia aqui dessa forma, como a gente está trazendo, a gente consegue ver da onde que entrou o dinheiro, por que que entrou o dinheiro, qual foi a ação aqui, olha, que motivou essa mutação e para onde que ele foi, tá? Então, por isso que a gente chama essa demonstração de mutações do patrimônio líquido. É tudo aquilo que vai modificar aqui o meu patrimônio líquido, independente se aquilo vai aumentar o meu PL, se ele vai diminuir o meu PL, ou simplesmente se vai acontecer uma variação interna. Por exemplo, aqui, olha, eu tenho uma constituição de reserva, né? Eu tirei do meu lucro acumulado 140 mil e eu destinei 140 mil desse meu lucro para a conta de reservas de lucro. Ou seja, aqui eu só tive uma alteração dentro do próprio grupo aqui de contas do PL, né? Isso não vai aumentar e nem diminuir o meu PL, mas eu preciso evidenciar isso aqui dentro da minha DMPL. Tudo bem, gente? Tudo bem até aqui? Ok, tudo bem. Acho que sim. Entendido aqui? Ficou dúvida? Se ficou dúvida, agora é a hora. Essa conta aí de outros resultados abrangentes. Isso que eu vou explicar agora, mas até aqui eu Tá. preciso que vocês tenham entendido. Ficou dúvida aqui? Ficou? Para mim não, professor. Beleza. Então, olha só. O que eu disse lá atrás, né? Que outros resultados abrangentes a gente pode fazer junto com a DMPL ou separado. Eu, Gislene, particularmente, tá? Isso aí é uma questão minha. Eu acho muito mais fácil fazer separado do que fazer dentro da DMPL, tá? Mas isso aí fica a cargo de cada um, porque você tem essa opção, a própria legislação ela te dá. Gente, dentro aqui dos outros resultados abrangentes, a gente vai fazer a mesmíssima coisa, tá? Aqui eu vou trazer o valor total das minhas contas, que são de outros resultados abrangentes, que a gente já sabe que é todas aquelas contas que aumentam ou diminuem o meu patrimônio líquido e que não tenha sido transitado no meu resultado. E eu vou evidenciar aqui, olha, na minha vertical, tudo aquilo que movimentou o meu resultado abrangente. Então, por exemplo, aqui, olha, eu tive tributo sobre ajustes de instrumentos financeiros, né? Ou seja, eu aumentei o meu instrumento financeiro em o meu outros resultados abrangentes em 20 mil. Eu tive aqui ajustes de instrumentos financeiros, 60 mil, diminuindo aqui. Ou seja, eu tive uma perda, né? Ali de instrumento financeiro de 60 mil. Então, eu estou evidenciando aqui que o meu resultado abrangente diminuiu, que aconteceu isso. Ajustes de conversão do período, 24 mil. Equivalência patrimonial aqui de ganhos sobre coligadas. Foi quanto? Aqui, os 24 mil. Ou seja, eu vou evidenciando aqui dentro tudo o que aconteceu com cada uma das minhas contas ali do meu PL, que são relativos a outros resultados abrangentes, tá? E a lógica aqui é a mesma, eu tenho o saldo inicial, vou somar tudo aquilo que aconteceu, né? Somando os ganhos e diminuindo as perdas, até eu chegar ao meu saldo final dos outros resultados abrangentes aqui. Então, se eu for lá dentro do seu balanço patrimonial e somar cada uma das contas que são de outros resultados abrangentes, o valor total dela tem que ser exatamente igual ao saldo final informado aqui dentro da sua DMPL, tá? Por que eu estou falando que eu acho mais fácil eu particularmente fazer a outra separada? Porque a outra separada
você vai lá e só informa ali a variação. Aqui dentro da DMPL, né, você vai ter um trabalho um pouquinho maior, porque você vai ter que ficar evidenciando aqui de uma forma mais aberta, né, o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, você também vai ter que informar isso lá separado, tá? E eu gosto também, eu particularmente, separada, porque eu acho que ela visualmente você consegue ter uma visualização melhor do que aqui dentro na DMPL. Tá? Mas das duas formas que forem feitas, seja dentro da DMPL ou seja separadamente, elas estão completamente corretas. Tá? Entendido, gente? Entendido, professor. Dúvida aí? Dúvida, gente? Então, agora é hora de exercitar, tá? Sem exercício aí, a gente não consegue literalmente ver se a gente aprendeu, tá? Então, o que eu fiz? Eu já deixei disponível para vocês lá, tá? Na nossa aula texto, um exercício para poder ser feito, tá? Tanto para vocês elaborarem uma DRA, e como para poder elaborar a DMPL. Então, agora o que eu preciso? Eu preciso que vocês façam esse exercício, tá? Fazer lá as duas demonstrações. Ô, Gislene, tem como conferir, por exemplo, o valor da DRA para ver se ela está certa? Sim, a DRA é o valor total do outro resultado dos outros resultados abrangentes lá tem que ser a soma das contas, né? Que são relativos aos resultados abrangentes. É a mesma coisa aqui, olha. Não, mas assim, nesse exercício, mas assim, nos outros exercícios também já vai aparecer o saldo final também? A mesma coisa. A mesma coisa, só que no exercício, né? No exercício eu não dei isso aqui para vocês todo, né? Organizadinho aqui, bonitinho, né? Deixa eu até abrir aqui para vocês o exercício. Vocês vão ter que organizar, né? Cada uma dessas informações, né? Que eu dei lá para vocês elaborarem a DRA, tá? E a DMPL. Então, o que eu fiz aqui? Olha, tá aqui o exercício aqui. Apresentamos abaixo os dados de demonstração contábeis da Companhia Exemplo S.A., retirados do grupo de conta do patrimônio líquido, que deverão compor a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados e a demonstração dos resultados abrangentes. Ficou aqui faltando aqui, tá? Então, aqui eu estou trazendo para vocês. O saldo inicial da conta lucros ou prejuízos acumulados apresentava um lucro de 30 mil. Houve um ajuste de lucro do exercício anterior referente à mudança de procedimentos contábeis, aumentando o lucro em 8 mil. Houve uma reserva de contingência no valor de 7 mil, cujo valor no início do exercício era de 18 mil. O lucro líquido do presente exercício foi de 180 mil. O montante de ajuste de avaliação patrimonial foi de 50 mil para o presente exercício. Durante o exercício, houve reversão da reserva de reavaliação no valor de 30 mil, cujo saldo inicial era de 50. Foram efetuadas as seguintes destinações durante o presente exercício: transferência para a reserva legal, do valor de 4 mil, cujo saldo no início do exercício era de 6. Transferência de reservas estatutárias, do valor de 8 mil, cujo o valor passou de 12 mil para 20 mil. Transferência para a reserva de contingência, no valor de 20 mil. Houve uma distribuição de dividendos no valor de 40 mil e do valor de lucros acumulados foi incorporado a capital social o valor de 10 mil, passando o capital social de 90 para 100 mil. Então, aqui você já tem todas as informações para vocês fazerem tanto a DMPL quanto a DRA. O que vocês vão precisar fazer? Organizar essas informações aqui. E a partir
da análise de cada um desses eventos aqui que aconteceu, vocês que vão dizer para mim o que é o que vai entrar na DRA e o que vai ser movimentação do patrimônio líquido e como que isso vai afetar lá a sua DMPL. Ok? Entendido, pessoal? Entendido. Tá? No início pode parecer complicado, mas não é, tá? Então, aqui, olha, você tem o saldo inicial da conta, aí logo depois fala que teve um ajuste do lucro do exercício anterior. Se isso aqui é lucro do exercício anterior, é ajuste de exercício anterior, tá? Aí, ajuste de exercício anterior é o quê? Transita pelo resultado ou não transita pelo resultado? Aí ele vai falar, referente à mudança de procedimentos contábeis, aumentando o lucro em 8 mil. Então, esse ajuste de exercício anterior, ele foi positivo, ele aumentou o seu PL, tá? Houve uma reversão de reserva de contingência no valor de 7 mil, cujo o valor do início do exercício era 18. Então, você tem uma conta lá no seu patrimônio líquido chamada reserva de contingência, onde o saldo inicial dela era 18 mil, que aqui está falando, tá vendo? 18 mil. E houve uma reversão desses 18 mil no valor de 7. Então, 18 menos 7, 11. Se aqui a gente não tiver mais nada de reserva de contingência, tá? O lucro do presente exercício foi de 180 mil. Então, você vai ter uma linha lá. Resultado do exercício, o lucro líquido do período, né? 180 mil. E assim por diante. Beleza? Deu para poder... Deu, gente? Para entender o que precisa ser feito? Deu. Eu sim. Não é sério, gente. Se tiver dúvida, não tem problema. Pode falar, professora, eu não entendi. Que eu vou explicar quantas vezes precisar. Não, é porque geralmente a gente faz um junto, né? Que aí a gente ia conseguir ver realmente o que entra na DRE e depois na DMPL, mas vamos tentar fazer e tirar a dúvida depois. Mas assim, agora já é porque é o seguinte, eu até te entendo, e você não vem da contabilidade e tudo, né? Mas quando a gente chega agora, nesse período que vocês já estão, esses eventos que estão descritos aqui, são eventos que o pessoal já tem que saber, né? Você já tem que saber que, por exemplo, um ajuste de exercício anterior, que ele não vai transitar lá pelo resultado, né? Que se eu tenho uma reversão de uma reserva, quando eu faço uma reversão de reserva, essa reserva ela está simplesmente diminuindo, né? E assim sucessivamente. Então, por exemplo, a gente tem o lucro líquido aqui, né? Vocês vão colocar. E o que vocês vão fazer, gente? Os modelos estão aqui, olha, tá? Para vocês fazer. Então, agora o primeiro pode fazer, faça sem medo de errar. Se tiver errado também não tem problema, tá? O erro, gente, às vezes a gente fica com medo, fala assim, não vou fazer não sei nem por onde começar, senão eu vou fazer errado. Gente, o importante é fazer. A gente precisa fazer ainda que a gente erre. Por quê? O erro faz parte da aprendizagem. Quando a gente erra e a gente fala, a pessoa vai lá e te corrige, olha, você errou aqui, você nunca mais erra naquele mesmo lugar. Agora, se a pessoa te dá algo pronto, aquilo você não aprende, tá? Então, por mais que às vezes vocês possam ter uma dificuldade ou achar que não vai dar conta de fazer e não vai fazer aqui porque vai fazer errado, esquece isso. Deleta isso aí da mente de vocês e façam. O importante é vocês fazerem, tá? Porque isso vai ajudar aí na construção do aprendizado aí de vocês. E aí, na próxima aula, nós vamos corrigir juntos. Aí eu venho fazendo cada um desses aqui com vocês e vocês vão aí conferindo. Nossa, por que eu errei? Esse eu fiz certo, eu fiz errado. E a gente vai corrigindo aí Peraí, Lara. o aprendizado, tá? Entendido, gente? Beleza? Sim. Então tá. Ok. Ok. Agora,
uma outra questão. Eu não sei se na turma de vocês se vai ter alguém para poder fazer a prova suplementar. Porque é o seguinte, se eu tiver um aluno que seja para poder fazer a prova suplementar, a gente não pode ter aula, tá? Então, se não for ter ninguém para fazer suplementar, terça-feira que vem a gente tem aula normal. Se eu tiver pelo menos um aluno para poder fazer suplementar, aí fica para a próxima aula. Mas eu já deixo disponível para vocês na próxima aula, de qualquer forma, na próxima semana, a correção do exercício e na outra a gente corrige juntos, tá? Tá bom. Tá certo? Ok, professora. Eu acredito que a gente não vai ter, não, que as notas não foram ruins. Mas eu não sei se alguém queira fazer para poder alterar, melhorar a nota, né? Então eu tenho que aguardar. Tá bom? Mas aí eu aviso vocês lá no grupo. Beleza? Ok. Então tá. Então agora, gente, ó, é fazer exercício, tá? Ok. Bons estudos aí, qualquer coisa pode me chamar. Tá bom, professora. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, obrigada bom, para boa vocês noite. também. Tchau, boa noite, Gislaine. Tchau, gente.